Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Passamos nessa semana aí por Libertadores e Sul-Americana, né? Sul-Americana, Fluminense e Atlético Mineiro avançaram para as quartas de final. E na Libertadores tínhamos 6 times, 3 ficaram pelo caminho e 3 avançaram. Fortaleza, Botafogo e Internacional ficaram e Flamengo, Palmeiras e São Paulo avançaram para as quartas de final. Chega agora, final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E no meio da próxima semana começa as quartas de final da Copa do Brasil. Tem times que estão ainda em 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E a gente pega aí o Bahia, está na Copa do Nordeste, que chegou à final, né? Então, tem times que não vão conseguir ter tempo. E aí chega nesse momento, tem que escolher. Ou é Libertadores, ou é Campeonato Brasileiro, ou é Copa do Brasil, ou é Campeonato Brasileiro. E aí vai afunilando, a pessoa acaba escolhendo o mata-mata. E aí, nesse caso, o Campeonato Brasileiro vai deixando para lá e quem está no topo da tabela vai se distanciando. Então, cara, mais uma semana que a gente vai ter times poupando. Pouparam para a Libertadores do Sul-Americano no Campeonato Brasileiro. Agora tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, vão ter que poupar de novo para jogar a Copa do Brasil. E aí, depois, se quiser correr atrás do Campeonato Brasileiro, fica mais difícil. Estamos começando o segundo turno agora, né? Ainda dá tempo, desde que não tenha uma distância muito grande. Isso falando em título. Mas aí tem outras situações de Libertadores, alguma coisa assim, né? Que de repente ainda consegue correr atrás. Então, vamos para mais uma análise e mais palpite aqui do seu amigo Magalhães, rodada de número 21, rodada cheia, tá? Os 10 jogos, jogos sábado, domingo e segunda-feira. Sendo que segunda-feira temos 2 jogos na segunda-feira, tá? Obviamente, esses 2 jogos de segunda-feira são de times que não estão na Copa do Brasil, tá? Então, empurra para segunda-feira. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você é, é, pontuar o vídeo que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, abre uma aba embaixo escrito hypar, você vai lá e clica. Beleza? Galera, deixa eu só dar uma explicação rápida aqui, tá? Tem algumas pessoas que sabem, outros não sabem, tá? Eu sei que eu não estou muito animado. Todo mundo sabe que eu faço os vídeos aqui sempre com muita energia, né? Mas, infelizmente, eu perdi o meu pai, tá? Nessa segunda-feira, dia 18, meu pai estava internado, tinha tido um infarto, foi internado. E nessa segunda-feira, dia 18, meu pai faleceu. E o sepultamento foi dia 19. Ou seja, hoje é dia 22. Ainda não estou legal. Aí você vai me perguntar, Magalhães, mas por que tu está gravando os vídeos então, irmão? Deixa essa porra pra lá. Não, eu não posso deixar pra lá. E aí eu vou ser um pouco egoísta, irmão. Eu não posso deixar o canal pra lá. Não é por causa de ninguém, é por causa de mim, da minha sanidade mental. Eu preciso
distrair. Eu preciso desfocar um pouco. Senão vai ficar difícil para o meu lado. Eu tenho que desfocar. E o canal é uma maneira de eu desfocar. Esse canal foi criado, eu criei lá atrás, porque eu tive síndrome do pânico. E o canal foi uma maneira de eu desfocar. E me ajudou. E nunca mais, graças a Deus, eu tive problema nenhum. Graças a Deus. Mas o canal foi para isso. Lógico, foi para cobrir um pouco da frustração que eu tive, né? Que eu queria ter trabalhado, ter seguido a minha vida em rádio, no esporte. As coisas não caminharam do jeito que eu queria. Então, esse canal foi para isso, para curtir um pouco, tirar um pouco a minha frustração. Mas também por causa, né, da cena do pânico. Quem teve, quem tem sabe como é que é ruim. Então o canal já me ajudou nisso. E está me ajudando outra vez. O meu pai acompanhava aqui o meu canal, de vez em quando me dava uns esporros, né? Que eu perdi a linha aqui no canal, me dava uns esporros, pô, não pode fazer isso, fazer tal. E o meu pai sempre falou o seguinte: olha, o dia que eu partir, a vida não vai acabar, não, hein? Vocês têm que continuar vivendo. Sei que o meu pai está certo, mas é difícil, né? É difícil. É difícil fazer o que ele falava. Mas eu tenho que tentar. A vida não vai parar. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho neto, tenho trabalho, tenho um monte de coisa. Vai seguir. Mas ainda está dolorido. Mas, pelo menos eu gravando aqui, tem lapsos que eu esqueço, né? E isso dá um refresco aqui na mente. Tá bom, galera? Mas desculpe a falta de ânimo. Tá? Daqui a um tempo, com certeza, o ânimo volta. E aí, eu fico aquele cara mais explosivo e articulado, né? E agitado do jeito que eu sou. Então vamos lá para mais uma rodada. Vamos falar aqui, vamos fazer aqui as análises e os palpites. Bom, teremos 3 jogos no sábado, dia 23 de agosto. Teremos 5 jogos no domingo, dia 24 de agosto. E 2 jogos na segunda-feira, dia 25 de agosto. Então vamos lá, galera. Sábado, 4 horas da tarde, dia 23 de agosto, Bragantino e Fluminense. Fluminense está na Copa do Brasil. Tem um jogo fora de casa contra. Contra. Não, tem um jogo fora de casa contra o Bahia. Primeiro jogo é mando de campo do Bahia. Então, o Fluminense joga fora de casa contra o Bahia, dia 28. Será que vai poupar? O Fluminense jogou a Sul-Americana e se classificou. O Fluminense está no Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar aqui. O Fluminense está na 8ª colocação. Não corre risco aqui de rebaixamento, nada. Acho que dá para o Fluminense poupar. Acho que dá para o Fluminense poupar. Bragantino e Fluminense. O Bragantino está num momento muito ruim, né? De só derrota. Mas eu acho que o Fluminense vai dar uma poupada. Acho que o Fluminense vai poupar. Então, esse jogo, Bragantino e Fluminense, eu vou de empate ou Bragantino. Esse jogo, Bragantino e Fluminense, pelo fato de eu achar que o Fluminense vai poupar para a Copa do Brasil, e o Fluminense não tem perigo de rebaixamento, eu vou de Bragantino ou empate. Também no sábado, dia 23/8, às 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, né? Cruzeiro e Internacional. Bom, o Cruzeiro está na Copa do Brasil, tá? Joga contra o Atlético Mineiro. O Internacional só está no Campeonato Brasileiro. Já tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, foi eliminado agora da Libertadores pelo Flamengo. Então o Internacional só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Internacional vai para o time principal. O Cruzeiro está aqui na briga do Campeonato Brasileiro
nesse momento, na terceira colocação, com 38 pontos. Os dois times que estão à frente do Cruzeiro têm jogos a menos. O Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e o Flamengo 1. Se o Cruzeiro pensa em brigar pelo título, ele tem que ir com força máxima contra o Internacional. Porque Flamengo e Palmeiras não estão mais na Copa do Brasil. Se o Cruzeiro perde ponto, vai acabar que essa briga vai ficar entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai pro ralo. Cara, mas eu acho que o Cruzeiro vai poupar alguns jogadores contra o Internacional. O Internacional está com 24 pontos lá atrás. Está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Está num momento muito complicado internacional. O time do Cruzeiro vem jogando melhor. Mas será que vai jogar com o time principal? Se jogar com o time principal, o Cruzeiro vence o Internacional. Tá? Mas eu acho que o Cruzeiro vai dar uma poupada. Eu acho que o Cruzeiro vai dar uma poupada porque o jogo da Copa do Brasil é contra o Atlético Mineiro. Cara. Eu acho que o Cruzeiro vai dar uma poupada contra o Internacional. Então, Cruzeiro Internacional eu vou de empate. Cruzeiro Internacional eu vou de empate. Também no sábado, dia 23/8, 9 horas da noite, o último jogo de sábado, Grêmio e Ceará. Grêmio e Ceará. Nenhum dos dois estão na Copa do Brasil, né? O Grêmio está aqui na 13ª colocação com 23 pontos. E o Ceará é o 10º com 25. Jogo bem complicado para os dois lados. Jogo bem complicado para os dois lados. Mano de campo do Grêmio. Mano de campo do Grêmio. Jogo bem parelho. Os times são bem parelhos, na minha opinião. Tá? Jogo que pode dar qualquer resultado. Qualquer resultado. Mas eu vou de empate ou Grêmio. Eu vou de empate ou Grêmio. Aí no domingo, 4 horas da tarde, domingo dia 24/8, Bahia e Santos. Bahia está na Copa do Brasil, joga em casa contra o Fluminense. Cara, só que o Bahia está no Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 4º colocado com 33 pontos, com 2 jogos a menos. Se o Bahia ganha esses 2 jogos a menos, vai a 39, ou seja, ele fica na segunda colocação junto com o Palmeiras, nesse momento, né? Só que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Pô, será que vale a pena abrir mão, não jogar a Vera contra o Santos? Botar. O Santos tem que jogar a Vera, né? Não tem jeito. Né? Cara, Bahia e Santos. Cara, mas eu acho que o Bahia vai a Vera para esse jogo. Como o jogo da Copa do Brasil também é na Bahia, acho que dá para se recuperar, não tem viagem, não tem nada. Então, Bahia e Santos, para mim, triunfo do Bahia. O Bahia vai com o time principal e, para mim, triunfo do Bahia em cima do Santos. Também no domingo, dia 24/8, 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Corinthians. Vasco da Gama está na Libertadores, e tá na Copa do Brasil, e o Corinthians também. O Vasco da Gama pega o Botafogo na Copa do Brasil e o Corinthians pega o Atlético Paranaense. O primeiro jogo é Vasco da Gama e Botafogo, mano de campo do Vasco da Gama, acredito eu que vai ser em São Januário, acho, não sei. Vou até dar uma olhada aqui onde vai ser esse jogo. São Januário, exatamente. E o Corinthians joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Corinthians tem viagem, ó. O Corinthians viaja, vem aqui para o Rio, depois tem que viajar para o Paraná. Mas Vasco da Gama e Corinthians, o Vasco é o 16º e o Corinthians o 14º. Ele não tem que poupar, não. Vasco da Gama e Corinthians. Eu vou de empate ou Corinthians. O cachorro tá latindo, deve ser meu filho que tá chegando. Vasco da Gama e Corinthians,
eu vou de empate ou Corinthians. Eu vou de empate ou Corinthians. Também no domingo, dia 24/8, Juventude e Botafogo. O Botafogo joga com o Vasco pela Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado da Libertadores. O Juventude está aqui na 18ª colocação e o Botafogo é o quinto com 29 pontos, vendo o título do Campeonato Brasileiro também indo para o ralo. Né? Será que o Botafogo vai poupar? O Botafogo pode ser eliminado também na Copa do Brasil, cara. Eu acho que o Botafogo vai com um time mais ou menos. Juventude e Botafogo. Eu vou de empate ou Botafogo. Juventude e Botafogo, eu vou de empate ou Botafogo. Também no domingo, dia 24/8, 6h30, Fortaleza e Mirassol. Fortaleza e Mirassol. Deixa eu ver aqui, Fortaleza e Mirassol. Deixa eu botar aqui para carregar. Fortaleza e Mirassol. Nenhum dos dois estão na Copa do Brasil. O Fortaleza está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação. E o Mirassol é o sexto colocado com 29 pontos. Um jogo muito complicado. O Fortaleza foi eliminado da Libertadores. O mano de campo é do Fortaleza. É um jogo complicado para Fortaleza. Fortaleza e Mirassol. Eu vou de empate. Fortaleza e Mirassol. Hoje eu vou de empate. São Paulo e Atlético Mineiro no domingo, dia 24/8, 8h30 da noite. Atlético Mineiro tem aí o confronto com o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro é o 11º colocado. Bom, o Atlético Mineiro, acredito eu, que vai cagar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vai cagar para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não está na Copa do Brasil. Então, São Paulo Atlético Mineiro, eu vou de vitória do São Paulo. São Paulo Atlético Mineiro, eu vou de vitória do São Paulo. Aí na segunda-feira, dia 25/8, 7h da noite, temos Palmeiras e Sport. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. O Sport é o último colocado. Palmeiras e Sport em casa, vitória do Palmeiras. Palmeiras é o segundo colocado, atrás do Flamengo, sendo que tem um jogo a menos para o Flamengo. Tá? Então, Palmeiras e Sport, segunda-feira, dia 25, 7h da noite, vitória do Palmeiras. E fechando a rodada, na segunda-feira, dia 25/8, às 9h da noite, Flamengo e Vitória. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. O Vitória também está fora da Copa do Brasil. Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e o Vitória está na zona de rebaixamento com 19 pontos. Mando de campo do Flamengo. O Flamengo vai com força máxima. Flamengo e Vitória. Vitória do Flamengo. Então tá aí a minha análise dos meus palpites. Um grande abraço. Até mais. Fui.